E para falar mais desse assunto, nós também vamos conversar com um especialista. Nosso convidado é o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em segurança pública. Boa tarde, professor Frederico, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Fernando, boa tarde, um Feliz Natal a você, a toda a equipe aí que está de plantão hoje. Um Feliz Natal para você também, professor. E, professor, você é autor de algumas obras sobre este assunto, a ação e a abordagem policial. Então, eu peço que você fale primeiro sobre este trabalho, por favor. Bom, vamos lá. Há uma diferença, primeiro, técnica no Estado brasileiro, que já é seguido em Portugal e em outros países, entre segurança pública e ciência policial. Eu tenho um bacharelado e mestrado em ciências policiais de segurança pública, né, e de ordem pública, em segurança pública e de ordem pública, que é uma diferença muito grande, que uma questão é você analisar condutas operacionais, outra coisa é você analisar a parte do direito constitucional de segurança pública, que está lá no artigo 144, fico muito à vontade, porque sou professor de direito constitucional há mais de 20 anos. E o que eu vejo, Fernando, é uma grande sempre miscelânea de normas, né? A gente já teve a oportunidade aqui, já que você me deu essa oportunidade de falar, de escrever, temos no plural mesmo uma obra falando sobre 30 anos da Constituição Federal. Quando eu falo temos, estão lá ministro Gilmar Mendes, ministro Fux, ministro Alexandre de Moraes, e eu sou um dos autores, na qual nessa obra eu abordo toda a evolução do direito constitucional de segurança pública desde o Império. Então, trabalho de pesquisa que você já tem que trazer aqui já de cara. Você tem hoje a Constituição Federal, a Constituição de 5 de outubro de 88, com 250 artigos permanentes e mais de 130 artigos transitórios, e apenas um artigo vai falar sobre segurança pública. Então, hoje muito se critica a questão do modelo de segurança pública, mas cabe lembrar que o atual presidente da República foi constituinte, que o atual vice-presidente da República foi deputado constituinte lá, então, durante a Assembleia Nacional Constituinte, em 87, em 88, e foi o texto aprovado. Quando você traz para o momento atual, quando eu falo de obras, já tive a oportunidade de escrever junto com outros autores a obra Direitos Humanos e Abordagem Policial. Até peço aqui a licença da sua audiência. Eu sou um dos organizadores e um dos coautores. Já tive a oportunidade de organizar também uma obra que é o tema do bate-papo, Atividades de Polícia e Uso da Força. Sou um dos autores e organizador da obra. E a Constituição Federal que eu te falei. Então aqui vários ministros e outros expoentes aí do direito brasileiro, falando cada qual aqui dentro da sua expertise, né? Então, não é de hoje que a gente já bate um papo sobre isso, Fernando. Volto com você para a gente continuar o bate-papo. Tá certo, professor. Eu vou pedir então agora que você faça uma análise técnica sobre este decreto para a segurança pública. Qual a sua avaliação em termos de procedimento sobre a conduta que é determinada para os policiais? Bom, aí, Fernando, nós temos um outro cenário. Esse decreto de 23 de dezembro, ele vem regulamentar uma lei de 10 anos, né? A Lei 13.060 de 2014. Então, a primeira questão que me causa estranheza, né? Já era, inclusive, no mandato da ex-presidente Dilma, durante 10 anos não tivemos, então, a necessidade de regulamentar a referida lei, passando aqui, não é nenhuma questão de viés político, é um viés de direito constitucional, por exemplo, pelo presidente Michel Temer, que é um dos maiores constitucionalistas do país, foi secretário da Segurança Pública por mais de uma vez. Então, me causa estranheza, primeiro, por que só após 10 anos? Segunda questão, nós já temos várias normas a respeito. Nós temos um código de conduta aos encarregados de aplicação da lei da ONU, é uma norma que ela não determina, mas ela orienta o uso da força no seu artigo 3º, é uma norma de cunho obrigatório em qualquer formação aqui, as forças de segurança pública previstas no artigo 144. Depois, em 1990, nós temos uma norma específica da ONU só sobre o uso da força e o uso da arma de fogo. A norma acaba fazendo essa cisão, claro que o uso de arma de fogo é um uso da força. A Constituição Federal
faz também uma série de normas, traz uma série de normas gerais acerca de proibição de qualquer tipo de discriminação nos seus objetivos fundamentais, porque o decreto traz isso. Então, eu separei aqui, Fernando, algumas questões interessantes sobre o próprio decreto. Algumas questões que eu vejo como que a gente chama de até falha de redação legislativa. Por exemplo, no artigo 7º ele traz diretrizes e fala para fortalecer as ouvidorias dos órgãos de segurança pública. A ouvidoria, ela tem como base ouvir, receber as denúncias e mandar para quem detém a competência de investigação, seja ela criminal, seja ela administrativa. Uma outra questão aqui do decreto que chama atenção, fala lá, olha, são princípios gerais à proporcionalidade. Isso é um princípio geral do próprio direito administrativo brasileiro, a razoabilidade, previsto já nas outras normas. A não discriminação é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. A legalidade. Então, o que eu vejo, o decreto ele requenta uma série de normas já previstas no próprio país há décadas, né? Diga-se de passagem. E eu acredito que a grande polêmica do próprio decreto é essa parte final, essa parte do artigo 9º, que fala sobre o repasse de recursos do Fundo Nacional. O problema aqui, Fernando, é o que eu chamo do pacto federativo. Por que isso? Porque, primeiro, quando você analisa a segurança pública no artigo 144, o texto ele é obrigatório, e claro, leio aqui para vocês, a segurança pública, dever do Estado, dever do poder público. Quando a gente fala Estado aqui, são os entes federativos, é o Estado todo, é o Estado brasileiro, né? Direito e responsabilidade de todos. Então, quando você condiciona um repasse de verba, porque os entes federativos, e aqui, se me permite até uma correção do início, Fernando, quando você falou que o decreto fala para o uso das abordagens policiais aí, principalmente pela Polícia Militar. O decreto ele se destina a todas as forças de segurança pública. Então você tem desde as 26 polícias militares, 27, né, contando com o Distrito Federal, como as 27 polícias civis, você tem em determinados aspectos a própria polícia penal. Então, você tratar aqui de uma forma diferente é muito ruim isso. Eu diria que afronta a Constituição, porque o que acontece? Você tem a autonomia administrativa, a autonomia financeira e a autonomia política dos entes federativos. Você querer centralizar uma série de comportamentos condicionando o repasse de verba pública federal, né, para que aquele ente federativo, o Estado ou o município ou o Distrito Federal, se condicione, se vincule àquele comportamento. Não é imposto, mas mais ou menos assim, olha, você quer a verba? Você vai fazer dessa forma. É não conhecer nada, Fernando, de ciência policial. Nós temos muitos doutos em segurança pública e poucos em ciência policial. Esta é a grande questão desse decreto. Perfeito, professor. E o que você espera? Qual você espera que deve ser a reação dos governadores descontentes e também de parte do Congresso, especialmente da chamada bancada da bala, que é formada por parlamentares ligados à segurança pública? Bom, a reportagem trouxe, vamos entender, a reportagem trouxe aí um deputado mencionando a questão aí possível de um decreto legislativo. Vamos entender primeiro o que é isso, porque estou falando do Congresso. Quando você chega no artigo 49 da Constituição Federal, ele traz uma série de competências exclusivas do Congresso Nacional. E uma delas, lá no inciso 5, fala que é competência, portanto, exclusiva do Congresso Nacional, sustar, o termo é esse, os atos normativos do Poder Executivo, o decreto é oriundo do Poder Executivo Federal, que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, que não é o caso de delegação legislativa. Então, o que a gente tem na prática? O Poder Executivo editou um decreto para regulamentar um ato do Poder Legislativo, que é uma lei de 2014. Cabe ao Congresso Nacional avaliar se esse decreto rompe os limites da lei,
O decreto ele tem que regulamentar até o limite da lei. Se o decreto inovar, se o decreto trouxer alguma questão à lei, né, trazer uma obrigação de fazer ou deixar de fazer, que a lei não trouxe, caberá ao Congresso como obrigação funcional, como obrigação de fiscalizar os atos do Executivo, sustar. Na prática, vai retirar de vigência o decreto executivo. Então, um decreto legislativo suspenderia os efeitos do decreto executivo. É claro que nós temos uma divergência entre um Congresso Nacional de centro com tendência à direita, muito mais conservador. Hoje há uma pesquisa já feita, até antes mesmo das eleições municipais, que a principal preocupação do cidadão brasileiro é a segurança pública, e muita coisa tem caído no colo do governo federal. Eu acredito que, se tiver uma união, há uma chance muito grande de derrubar, sim, de sustar, de tirar a eficácia desse decreto executivo de anteontem, de 23 de dezembro de 2024, regulamentando uma lei de 10 anos atrás, a Lei 13.060. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o professor Frederico Afonso, que é especialista em segurança pública. Professor, agradeço demais a sua participação. Fernando, obrigado. Bom jornal. Um abraço a todos. Grande abraço.